A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, Lições para Adultos. Estamos estudando o segundo trimestre deste ano de 2025. Estamos avançando aí numa série de lições, onde temos como o assunto geral: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nosso comentarista das lições desse trimestre é o pastor Elianai Cabral. Ele é o comentarista dessas lições, que tem nos ajudado a compreender um pouquinho mais sobre aquilo que o apóstolo João diz a respeito do Senhor Jesus. Estamos aprendendo uma série de lições que estão nos apresentando Jesus como o Verbo divino, Jesus, o Messias, dentro da ótica desse apóstolo que foi tão importante, o apóstolo João, aquele com quem Jesus tinha uma grande amizade, uma grande intimidade. Então, esse evangelho escrito pelo apóstolo João tem sido um evangelho muito importante sob o ponto de vista do olhar trazido aí do apóstolo João em relação ao Senhor Jesus. Nós já estamos na terceira lição desse trimestre. A lição que nós vamos estudar hoje é a verdadeira adoração. Lição essa que vai ser estudada no dia 20 de abril de 2025. Bom, o título da lição é a verdadeira adoração. Muito interessante. Nós podemos estudar esse assunto agora nesta terceira lição. Se existe a verdadeira adoração, é porque existe a falsa. Ou seja, existe algum tipo de adoração que não é considerada a genuína, a legítima, a verdadeira. E esta lição vai nos ajudar a compreender o que de fato é adoração, o que significa adoração. E quais são os critérios estabelecidos por Deus para que a adoração de fato seja aceita por Ele? É possível e de fato existe pessoas que adoram a Deus, mas esta adoração não tem aceitação de Deus. Esta adoração não chega até a Deus. Deus não recebe, Deus rejeita. E por que isso acontece? Esta lição que nós vamos estudar hoje nos ajuda a compreender um pouquinho disso. Qual é a adoração aceita por Deus? Quais são os requisitos que precisam fazer parte de uma adoração para que Deus a receba, para que Deus aprove? Pois é, o nosso Deus, ele quer ser adorado, ele deve ser adorado por nós. Mas quem estabelece os critérios para que ele seja adorado não somos nós. Os critérios são estabelecidos por ele. Ele quer ser adorado por nós, mas é necessário que nós o adoremos dentro do padrão de exigência estabelecido por ele. E uma vez que nós compreendemos isso e o adoramos exatamente como ele quer ser adorado, a nossa adoração, o nosso culto vai ser bem recebido, vai ser aceito por Deus e com certeza seremos abençoados. Eu sei que isso parece um pouco duro, né? Mas a verdade é que o nosso Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele quer ser adorado por nós, mas não é de qualquer maneira. Ele quer ser adorado por cada um de nós, cristãos, servos dele. Ele quer ser adorado pelos homens, mas não é de qualquer jeito. Nós precisamos nos enquadrar dentro do padrão de exigência divino para que, de fato, a nossa adoração faça sentido e seja recebida pelo Senhor. E a lição vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre isso. Nós vamos ter uma lição muito proveitosa com base aí nesse título, A Verdadeira Adoração. Eu gostaria, diante de mais nada, passar para vocês aqui os objetivos desta lição. Nós temos 3 objetivos na lição de hoje.
O primeiro objetivo é esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O primeiro objetivo desta lição é esclarecer aos alunos como é que se deu esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. É interessante a gente observar que foi através desse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana que nós recebemos uma revelação extraordinária sobre a forma que o nosso Deus quer ser adorado por nós. O Evangelho de João ele é muito especial até por isto. Na lição passada, nós aprendemos e recebemos uma grande revelação de Deus através de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus, conversando com Nicodemos, trouxe para nós uma grande revelação sobre a regeneração. O que nós sabemos hoje sobre regeneração, a essência deste assunto, nós aprendemos, nós já encontramos essa revelação através do diálogo que existiu entre Jesus e Nicodemos. E agora nós temos uma importante revelação de Deus para nós a respeito da adoração no capítulo 4 de João, e é interessante você observar que essa revelação sobre adoração nós alcançamos graças a um diálogo também. No capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos nos trouxe a revelação sobre a regeneração. No capítulo 4, o diálogo de Jesus com uma mulher, uma mulher samaritana, o diálogo entre Jesus e essa mulher trouxe para nós a revelação a respeito da adoração. Quanta coisa boa nós vamos aprender através desse diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Então, o primeiro objetivo desta lição é falar sobre isso, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Os professores vão trabalhar com essa linha. O segundo objetivo da lição é fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. Nós vamos perceber, estudando essa lição, que adoração é rendição. Adoração implica em nós nos rendermos, nos entregar completamente ao Senhor. Não existe adoração verdadeira se o coração não é íntegro para com Deus. Não existe adoração verdadeira se quem está pronunciando as palavras de adoração não é verdadeiramente alguém rendido, entregue, alguém que se sujeita completamente a Deus. Então a adoração, ela tem muito a ver, ela é muito mais do que palavras, ela é muito mais do que gestos. A adoração, ela implica também em atitudes, em conduta, comportamento, que, na verdade, vão fazer com que essa adoração seja sincera, verdadeira e não somente de palavras, de boca. E o terceiro objetivo desta lição é integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Temos aqui os três objetivos da lição. Bom, vamos nos ater aqui ao texto áureo agora. O nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 4, versículo 24. O texto é um texto clássico, né? O versículo diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É um texto revelador, né? Esse texto bíblico aqui que nós acabamos de ler faz parte dessa conversa extraordinária que Jesus teve com essa mulher samaritana, que culminou com esse grande ensinamento, essa grande revelação que nós vamos tratar com mais detalhes mais à frente. A nossa verdade prática diz o seguinte: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos
plenamente a Ele. Aqui nós temos uma definição de adoração dentro de um conceito bíblico, né? Dentro de um conceito mais teológico. Eu quero trazer para vocês aqui o significado da adoração dentro do entendimento dos dicionários seculares que nós temos, né, em evidência para nós. Dos significados de adoração é o seguinte: adoração significa demonstrar amor, respeito e reverência a algo ou alguém. Nós estamos falando aqui de uma definição do mundo secular, tá bom, gente? Então aqui o significado no dicionário secular é: a adoração significa demonstrar amor, respeito e reverência a algo ou alguém, geralmente uma divindade. É um ato de devoção e submissão através das orações, rituais ou práticas religiosas. Bom, quando a gente traz para dentro do conceito bíblico, nós vamos entender que a adoração é uma demonstração de amor, de respeito, de reverência, sim, a Deus, porque nós só reconhecemos um merecedor, um que seja digno de ser adorado. Nós só reconhecemos a uma pessoa, ou uma divindade que seja digna de adoração. Deus, e mais ninguém. Nenhum ser no universo, nenhum ser, nem no céu nem na terra, é digno de adoração. O nosso Deus é digno de adoração. O nosso Deus, ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. E somente a ele nós tributamos a adoração. E a mais ninguém. A adoração, ela está junto com a fé e com a oferta como elementos que são essenciais a um culto. Um culto, para que ele aconteça, para que um culto ele seja completo, ele precisa ter fé, porque o próprio Deus na sua palavra diz, lá na carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, fé, ela é essencial para se cultuar a Deus. Oferta, porque todo culto tem que ter oferta. Está escrito na palavra do Senhor também: ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Todos nós que nos propomos a adorar a Deus, a cultuar a Deus, nós devemos cultuar oferecendo a Ele algo, oferecendo a Ele o nosso coração, oferecendo a Ele o nosso temor, a nossa devoção sincera. Nós precisamos adorar, cultuar a Deus, ofertando a Ele. A oferta é essencial no culto. E o terceiro elemento aqui, que é a adoração, que, como eu disse para vocês anteriormente, trabalha junto com fé e oferta, a adoração. E o que é adoração? É toda a expressão, toda a demonstração de reverência, de temor, o reconhecimento da grandeza, soberania e da presença de Deus no culto, o reconhecimento da presença do Senhor no ambiente. E isso deve ser feito não de boca para fora, não no estereótipo, na aparência, mas isso deve ser feito num processo de dentro para fora, numa expressão que na verdade comece no interior. Adoração é isso. Adoração é toda demonstração de amor, de devoção a Deus, mas é uma demonstração que brota no íntimo, brota no interior. Por isso que Jesus fala sobre a adoração em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A adoração, ela só é adoração quando nela existe verdade. Quando existe a sinceridade.
quando existe o verdadeiro comprometimento. Não basta dizer, Jesus, eu te amo. Não basta dizer. É preciso que isso seja dito com um coração puro, sincero, verdadeiro, com integridade de alma, para que de fato isso seja recebido pelo Senhor. Deu para compreender? Isso vai além da emoção, vai além dos gestos e das manifestações corporais, vai além. Isso tem que começar no íntimo, no espírito, no entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala do culto racional, o culto com entendimento, o culto com consciência, o culto com a compreensão da importância daquele momento, a importância daquele ato, a consciência daquele ato. Isso é culto. E aí você vai encontrar adoração verdadeira. Aí você vai encontrar adoração sincera. Apresentai-vos os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deu para vocês compreenderem? Então, adorar significa viver. Viver. E não só naquele momento de abrir os lábios e levantar as mãos no culto. Adorar vai muito além disso. Adorar significa viver em total rendição, absoluta submissão a Deus, para que, de fato, a nossa adoração seja aceita, seja recebida por Ele. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 4, versículo 5 até o versículo 7. Também temos o versículo 9, versículo 10, e aí temos o versículo 19, que se estende até o versículo 24. Todos esses versículos fazem parte da leitura bíblica em classe, que é o texto base e faz parte, é o contexto também dos versículos 23 e 24, que de fato é a essência desta lição, né? Então vamos lá. Como é que nós chegamos a essa definição de adoração que Jesus faz aqui no versículos 23 e 24. Tudo começa no início do capítulo 4 de João, quando a Bíblia diz que Jesus estava na Judéia e tinha a intenção de ir para a Galiléia, mas a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E eu não tenho condições de mostrar para vocês aqui, mas se vocês olharem no mapa, vão ver que Samaria era uma região na Palestina que ficava exatamente entre a Galiléia ao norte e a Judéia ao sul. E Jesus, ele, com o objetivo de ir até a Galiléia, ele teria que fazer, ele faria o trajeto que todo judeu faria, que seria cortar por fora de Samaria para não ter que passar pelas terras de Samaria. E por que essa atitude? Porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Não havia comunhão entre os samaritanos e os judeus. Consequentemente, os judeus não eram bem-vindos nas terras dos samaritanos. Normalmente, as pessoas, os judeus, eles cortavam, eles passavam por um caminho, cortava de largo um caminho, justamente para não ter que passar por dentro da região de Samaria, para não ter contato com os samaritanos. Mas no texto aqui de João capítulo 4, no início do capítulo 4, o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E por que era necessário? Porque Jesus tinha algo especial, Jesus tinha um encontro muito especial ali naquela região de Samaria.
Jesus tinha um encontro que iria transformar não só a vida de uma mulher, mas a vida de um arraial inteiro. Porque essa mulher se tornou uma importante evangelista para os seus vizinhos, aqueles que moravam no seu arraial. Então o texto diz que era necessário Jesus passar por ali. E no versículo 5, nós temos aqui já o desenrolar dessa história, né? O texto diz: foi, pois, a uma cidade chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Então o que nós temos aqui? Temos uma narração muito interessante do apóstolo João, onde diz que os discípulos foram até a cidade para comprar comida, deixaram Jesus sozinho. Jesus foi até essa fonte, até esse poço, na verdade. Jesus foi até esse poço e ficou ali próximo. Alguns dizem que esse poço não era exatamente uma fonte, mas era apenas um reservatório de água. Alguns dizem que, na verdade, ali era mais um reservatório de água. Mas Jesus chega até esse poço e se assenta ali, cansado do caminho, né? Um caminho cansativo, uma jornada cansativa. Então Jesus se assenta ali cansado. E o texto diz que já era a hora sexta. Nós temos aqui a contagem da hora conforme o calendário, conforme a contagem dos judeus, porque os judeus eles contavam o início do dia a partir de 6 horas da manhã. Então 7 horas da manhã era a primeira hora do dia. Nós contamos a partir de meia-noite. Dizemos que o dia começa à meia-noite, mas os judeus tinham a prática de contar o dia na prática a partir de 6 horas da manhã. Então a primeira hora do dia era 7 horas da manhã. A segunda hora era 8 horas da manhã. A terceira hora era 9 horas. A quarta hora era 10 horas. A quinta hora era 11 horas. E Jesus estava ali junto ao poço de Jacó à sexta hora do dia, ou seja, meio-dia. Ninguém buscava água meio-dia. Meio-dia era o horário do sol escaldante. As pessoas iam no poço de manhã ou à tarde, mas o horário do meio-dia não era um horário propício para se buscar água. E Jesus estava ali, assentado junto ao poço, junto à fonte, e Jesus sabia por que ele estava ali. Jesus sabia por que ele precisava estar naquele local. E no versículo 7 diz, na sequência, veio uma mulher de Samaria tirar água. Por que essa mulher veio exatamente naquele horário? Por que essa mulher não fez como todo mundo fazia, que ia de manhã ou ia à tarde? Essa mulher vai com um cântaro, com um pote, e ela vai buscar água ao meio-dia, num sol escaldante. Por que ela fez isso? O texto nos revela as razões que levou ela a tomar essa decisão. Era uma mulher que não era aceita pela sociedade. A mulher em si, ela já sofria preconceitos. E sendo uma mulher de vida como essa mulher tinha, uma vida tumultuada, uma vida onde ela já tinha tido muitos relacionamentos fracassados. Então essa mulher, ela tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas. Certamente era uma mulher que vivia debaixo de muita vergonha, de muitos constrangimentos. E ela optou por ir ao poço à sexta hora do dia, porque ela sabia que nesse horário ela não teria que enfrentar ninguém, ela não teria que olhar no rosto de ninguém. Ela iria sozinha, iria retornar sozinha para sua casa e não teria que se expor diante de ninguém. Só que lá estava Jesus de Nazaré. Lá estava Jesus, o Filho de Deus. Lá estava Jesus, o Salvador. E a Bíblia nos diz que, chegando essa mulher, para tirar água, o final do versículo 7 diz, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Meus irmãos, meus amigos, essa declaração de Jesus
ela foi impactante demais. Ela rompeu com uma série de preconceitos. Aquela mulher de fato não esperava que aquilo viesse a acontecer. Aquela mulher, ela sabia do seu lugar na sociedade. Naquele tempo, um homem não conversava com mulheres na rua. A lei dos rabinos dizia que não era honroso para o homem conversar com qualquer mulher na rua, nem mesmo a sua esposa, nem mesmo a própria esposa. Um homem não deveria conversar com mulheres na rua, nem mesmo a sua esposa, quanto mais uma estranha. Então essa mulher sabia desse impasse, a dificuldade para um homem se relacionar com uma mulher. Mas Jesus quebra esse preconceito, Jesus quebra essa regra. E não bastasse isso, além de ser uma mulher, essa mulher era samaritana. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então Jesus ele quebra aqui uma série de preconceitos quando ele simplesmente diz para a mulher: dá-me de beber. Jesus quebra o preconceito da relação homem-mulher, porque um homem não se comunicaria normalmente com uma mulher na rua. Jesus quebra o preconceito racial, porque aquela mulher era samaritana, considerada como uma mulher que fazia parte de um povo misturado, porque os samaritanos eram um povo misturado. Então, Jesus quebra o preconceito cultural ao falar com a mulher. Jesus quebra o preconceito racial e até religioso ao se dirigir a uma mulher samaritana. E aí, tudo isso Jesus faz com uma simples frase: dá-me de beber. No versículo 9, que é a sequência que nós temos aqui, o texto diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí Jesus responde para ela. Ela pergunta a Jesus: como é que o Senhor, sendo judeu, ela identificou Jesus como judeu? Porque era possível identificar um judeu e distinguir ele dos samaritanos até com as suas vestes. Até nas vestimentas era possível distinguir um judeu de um samaritano. E essa mulher percebeu que Jesus era judeu. E ela disse, estranhou, como sendo tu judeu me pede água? Que audácia é essa? Que audácia é essa sua de me pedir água, eu que sou uma mulher samaritana? E aí no versículo 10, Jesus, como um grande evangelista que é, não há evangelista como Jesus. Jesus foi o maior evangelista, o nosso mestre. Jesus achou ali uma brecha para começar a trabalhar o coração daquela mulher. E no versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que coisa linda. Jesus chama a atenção da mulher ao pedir água, dá-me de beber. Ela ali se desperta. Ela não conteve a sua curiosidade e questiona com Jesus: como sendo tu judeu me pede água? E aí Jesus encontra uma porta aberta para desenvolver um diálogo com ela, que seria o diálogo revelador para nós sobre adoração, a adoração que Deus quer receber. E aí Jesus diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está te conversando com você, quem está falando contigo, você queria dizer, dá-me de beber. Se você, ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: se você me conhecesse, era você que ia me pedir para receber água. E eu te daria, Jesus está dizendo ele, coloca na terceira pessoa de singular, que na verdade era ele, te daria água
viva. E olha, é interessante, é claro que a gente observa aqui também, que essa mulher, a princípio, não entendeu bem que água era essa. Se você ler os demais versículos, aí nós paramos no versículo 10, mas se você ler os demais versículos, você vai ver que essa mulher começa a questionar com Jesus, mas Senhor, o poço é fundo, e o Senhor não tem aí uma corda, não tem uma caçamba, como é que o Senhor vai me dar água viva? Ela não entendeu bem que água viva era essa. O conceito de água viva para essa mulher até então não era a mesma coisa do que Jesus estava dizendo. Ela estava, quando falava-se de água viva, certamente ela estava entendendo água potável, água saudável, água que fosse uma água capaz de atender a sua necessidade física, hidratar o seu corpo, sem comprometer a sua saúde. Água viva aqui seria água boa, água salutar, água que fosse apropriada para se beber. Só que quando Jesus fala de água viva, Jesus está indo muito além de uma água natural. Jesus está falando de experiência. Jesus está falando de comunhão. Jesus está falando de uma vivência com Deus, de uma comunhão íntima com Deus. Jesus está falando de uma satisfação à alma. Jesus está falando de suprir o vazio da alma do ser humano. Por isso que na sequência do texto Jesus fala que essa água, Jesus mostra para ela que essa água não era a água do poço, mas Jesus estava falando da água da vida, no sentido de dar àquela mulher a satisfação para o vazio da sua alma, de forma que essa mulher nunca mais teria sede e, pelo contrário, ela mesma se tornaria uma fonte a jorrar. Ela seria uma fonte para atender outros corações sedentos. E não é isso que acontece com o crente? Ele, ao se converter, ele se torna uma fonte. As pessoas, ao observar a vida de um convertido, começam a perceber que alguma coisa diferente aconteceu. Uma mudança muito grande aconteceu. E isso desperta as pessoas a beber. O que aconteceu com você? Você está diferente, você mudou, você está com um semblante diferente, você está falando de uma forma diferente, você agora se veste diferente. O que houve com você? Esse crente se torna uma fonte de água viva. Ele se torna um transmissor da verdade. Ele se torna uma testemunha do mover, da ação do Espírito Santo na vida do ser humano, e ele transmite isso para as outras pessoas através da sua própria vida, e não só com as palavras, né? Então, quando chega aqui no versículo 19, o texto diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, veja que és profeta. Versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, depois de Jesus se revelar àquela mulher, a ponto de Jesus revelar sobre a vida dela, Jesus revelou que ela teve 5 maridos, e o que estava com ela agora não era dela. Após Jesus revelar toda a vida dela, após Jesus mostrar para aquela mulher que ele conhecia o seu coração, e ela entendeu que ele era diferente, disse, Senhor, veja que tu és profeta, veja que tu és profeta. Ela começa a compreender aqui que Jesus não era um homem natural. Ela começa a compreender aqui que Jesus era muito mais do que um conhecedor da lei. Ela começa a enxergar Jesus aqui diferente. Então ela primeiro diz que Jesus é profeta.
veja que és profeta. E aí, na sequência do texto, ela entra com uma questão sobre adoração, porque os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Eles adoravam no Monte Gerizim. Eles não tinham um templo de Jerusalém para adorar. Então eles adoravam no Monte Gerizim. Mas os judeus adoravam no templo em Jerusalém. E esse era um debate, isso era motivo de discussão constante entre os samaritanos e os judeus. Os judeus afirmavam que eles adoravam a Deus no lugar certo, porque o lugar certo de se adorar era no templo em Jerusalém. E os samaritanos, não podendo, não tendo essa liberdade ou até permissão para se adorar a Deus no templo, eles adoravam no Monte Gerizim. E aí, essa mulher que era samaritana, que conhecia esse debate entre os judeus e samaritanos, ela perguntou a Jesus. E ela diz aqui, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar que se deve adorar. E aí Jesus fala, disse-lhe Jesus, mulher, creme, a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo que estava chegando um tempo, que estava chegando uma hora, em que o mais importante não é o local, mas o coração. É claro que o local tem o seu valor. É claro que o templo tem a sua importância. Mas o mais importante não é o templo. Mais importante é o coração. De que vale um templo lindo? De que vale um templo com filetes de ouro? De que vale um templo luxuoso? Se os que ali cultuam estão com seus corações cheios de hipocrisia, de falsidade, de mágoas, de rancores. De que vale um culto com todos os elementos, com todas as ferramentas possíveis, som extraordinário, músicos da melhor qualidade, cantores extraordinários, se tudo ali estiver sendo feito de uma forma apenas estereótica, sem essência, sem alma, se tudo ali está sendo feito apenas de boca para fora, mas não há sinceridade, não há pureza. Então Jesus diz aqui que estava chegando um tempo em que o mais importante aos olhos de Deus não seria o templo, mas mais importante do que o templo é o coração. São as intenções do coração. É o que está na alma, é o que está no interior. Deu para vocês compreenderem? Então, no versículo 22, Jesus diz, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando aqui do conhecimento da lei, e a salvação, ela foi um compromisso dado por Deus aos judeus para que pregasse a mensagem à humanidade. E a própria salvação, ela vem dos judeus. Mas no versículo 23, Jesus fala, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, adorarão o Pai em espírito. O que é adorar em espírito? O que significa adorar em espírito? Adorar em espírito significa você adorar atendendo os requisitos do Senhor. Adorar a Deus com os elementos que o Senhor quer que faça parte da adoração. Adorar com temor, com reverência. Adorar a Deus com um amor sincero. Adorar a Deus com comunhão, com intimidade, com um relacionamento verdadeiro. É isso que significa adorar em espírito. E adorar em verdade
Significa você fazer esta adoração com um coração totalmente entregue, rendido, íntegro diante do Senhor. Tá certo? E tudo isso precisa ser dessa forma, por quê? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não é físico. Deus não é matéria. Deus é espírito. Então, se alguém quer adorar a Deus, é preciso entrar no espírito. Se alguém quer adorar a Deus, precisa adorar Ele em espírito. É preciso se transportar a esse nível. É preciso se transportar ao nível espiritual. É preciso fazer parte do mundo espiritual. É preciso entrar no mundo espiritual. Porque Deus, Ele é espírito. Deu para compreender? Bom, vamos lá. Nós temos aqui a nossa lição dividida em 3 partes. No primeiro tópico, nós temos aqui o encontro em Samaria e 2 preciosas lições. Bom, vamos lá. No primeiro subtópico, nós temos a necessidade de passar em Samaria, nós já falamos sobre isso. No segundo subtópico, a necessidade do ser humano. E no terceiro subtópico, nós temos o lugar de adoração. Então, o que o nosso comentarista apresenta para nós aqui é o seguinte: esta lição nos apresenta 2 lições muito importantes. A primeira nos revela a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher a água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que o nosso Senhor ofereceu à mulher, o que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana, era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Encontramos aqui nessa passagem uma mulher que tinha uma grande necessidade. Qual a necessidade? Conhecer Jesus. Qual a necessidade? Saciar a sua alma com a água da vida, com comunhão com Cristo. Número 3 aqui, o terceiro subtópico. O lugar de adoração é a outra lição que nós temos aqui nesta lição, né? Primeiro é identificar a necessidade humana de Deus. A segunda lição nessa lição aqui é entender o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte de Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Isso significa que em qualquer lugar que eu estiver, eu posso adorar a Deus em verdade e em espírito. Em qualquer lugar que eu esteja, eu posso adorar ao Senhor. Eu posso servir ao Senhor. Eu posso adorar ao meu Deus. Deu para compreender? Então, esse texto aqui nos mostra que a adoração a Deus, ela não tem como ponto principal, como o ápice, o local. Você pode estar num lugar muito humilde, muito simples, mas ali você pode vivenciar comunhão com Deus. Como também você pode estar num lugar suntuoso, grandioso, tão grande, que faça com que muitos percam a noção de Deus. Mas você ali vai se conectar com Deus, porque o local, chega a um ponto que o local
não é a coisa principal, mas sim o seu coração, as intenções, o propósito e como está o seu coração. Isso faz toda a diferença para que a sua adoração seja aceita por Deus. Bom, segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Número 1, a adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Então, até então, a compreensão dos samaritanos e dos judeus era que para se adorar a Deus era necessário estar. Os samaritanos diziam no Monte Gerizim. Os judeus diziam em Jerusalém. Mas aqui Jesus revela para nós que nós podemos nos reunir e congregar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer lugar que nós nos reunimos, ali a graça de Deus estará sobre nós e nós sentiremos a presença de Deus desde que façamos isso em espírito e em verdade. Tá certo? Bom, número 2. Segundo subtópico, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local de adoração, João capítulo 4, versículo 20 e 21, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Muito bem. E nosso terceiro tópico da lição aqui, fechando a lição, nós temos aqui a adoração bíblica. Vamos lá. O que a Bíblia fala de fato sobre adoração? Número 1, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada istawa, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração: latreia e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskuneo significa adoração ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo, tá bom? Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Então não adianta alguém está lá chorando, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, se o seu coração é um coração dividido entre a riqueza e Deus. Se o seu coração é dividido entre os prazeres deste mundo e Deus. O coração precisa estar integralmente rendido, totalmente entregue nas mãos do Senhor. Aceitar Jesus é isso. Aceitar Jesus significa você entregar o seu coração a Jesus. E a partir do momento que você verdadeiramente entrega o seu coração a Jesus, a sua adoração, ela passa a ser uma adoração verdadeira, genuína. Ela passa a ser uma adoração sincera. E sendo verdadeira, genuína, essa adoração lhe transportará
a um nível de espiritualidade que vai lhes permitir vivenciar de fato a comunhão íntima com o Senhor. Tá bom? Número 2 aqui, nós temos a adoração como um ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneu, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. Então, quando nós falamos de adoração, estamos falando de uma prostração mesmo. O ato de você se prostrar, se encurvar, de se dobrar diante do Senhor. E no terceiro subtópico, nós temos a adoração como um ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Quando a gente estuda isso aqui, a gente percebe que tem muitos cultos por aí que tem de tudo, menos uma adoração verdadeira. Porque existem cultos de enaltecimento, de adoração ao homem. Existem muitos cultos por aí que são muitas vezes cultos de pregação da autoestima do ser humano. São cultos onde parece que toda a mensagem, toda a devoção é direcionada ao ser humano e não a Deus. Um culto com uma adoração sincera, aquele culto cristocêntrico, onde o único nome a ser adorado é o de Jesus. Não existe uma adoração sincera sem reverência, sem temor, sem respeito ao culto. Não existe uma adoração sincera se o culto é um culto recheado de louvores, de enaltecimento ao homem, de exaltação ao homem e de completa indiferença em relação ao nome do Senhor. A adoração que Deus recebe é aquela onde o nome dele é glorificado e a sua glória não é dividida com ninguém, e isso não é produto de uma coisa feita pela boca para fora, da boca para fora, mas algo que brota no coração, espontâneo, verdadeiro, sincero, que nasce do íntimo de cada um de nós, com um coração totalmente entregue e rendido ao Senhor. No quarto subtópico aqui, nós temos uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Concluindo a nossa lição, nós temos aqui a conclusão. Neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração. E, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Bom, eu espero que essa lição aí tenha bom proveito, seja de bom proveito para a vida de vocês, que vocês possam aproveitar bastante. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Você, por gentileza, que nos acompanha nesse vídeo, compartilhe o nosso vídeo e convide outras pessoas a fazerem parte aqui do nosso canal para fortalecer o nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma excelente aula nesse dia 20 de abril, estudando aí a verdadeira adoração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.